Olá a todos, que a paz e o amor do Cristo possam estar junto de nós. Essa semana iniciamos a reflexão do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É um capítulo de suma importância, principalmente nos dias de hoje, onde a gente recebe um número significativo de informações e muitas vezes não tão confiáveis. Mas para fazer uma pequena introdução, foi mais um dizer de Cristo, um sermão da montanha, onde ele proferiu diversas questões que servem como base até mesmo nos dias de hoje. Gandhi falou até mesmo que se todo o conteúdo do evangelho tivesse se perdido, se tivesse se mantido o sermão da montanha, o evangelho seria salvo. Então, diversos evangelistas, diferentes de outras passagens, relatam essa questão de haverá falsos cristos e falsos profetas. Fazendo uma pequena introdução, pode ser o item 1, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem caixas de uvas nas sarças. O homem de bem tira suas coisas do bom tesouro do seu coração, e os maus tira as más do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Bom, para que a gente consiga compreender um pouquinho o que Cristo está nos dizendo, profeta no Antigo Testamento, a gente sabe que houve vários. No Evangelho segundo o Testamento, tem 18 atos proféticos, 18 profetas, que foram classificados entre maiores e menores, de acordo com a interpretação deles da importância de cada um. Mas o profeta é aquele que fala em nome de Deus, interpreta a vontade de Deus. Então, eles receberam por forma intuitiva estas mensagens para comunicar, em cada um no seu tempo, o entendimento que tiveram da interpretação das leis de Deus. Então, teoricamente, seriam mensageiros de Deus, que Deus nos envia para trazer a sua mensagem. Bom, foi dado a eles a capacidade de adivinhação, de vidência, para muitos desses profetas. E no item 4 do Evangelho, Kardec nos explica desta forma. Atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos, no sentido evangélico. A palavra profeta tem mais ampla significação. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhe revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições, adivinhações e dizer o futuro. Então, são vários atributos que esses profetas recebem. Não apenas essa questão de visualizar o futuro e de dizer para nós. Que a gente geralmente tem uma ideia que profeta é aquele que profetizou as coisas, eles costumam dizer, que viu o futuro acontecer, mas ele tem um mais amplo significado desta parte. Bom, mas quem é os profetas para o Espiritismo? Agora, eu me reporto ao Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação de Kardec. É o livro base que deu sequência a toda a codificação. Na questão 622, Kardec pergunta aos espíritos desta forma: Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Kardec pergunta. A resposta foi a seguinte: sim, certamente. Em todos os tempos, os homens receberam esta missão. São os espíritos superiores, encarnados, com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Aqui, então, a gente tem mais um atributo desses profetas.
A grande missão verdadeira do profeta é fazer com que nós, como humanidade, avançamos. Porque o Cristo trouxe a mensagem direta de Deus, mas muitos dos profetas vieram antes dele para conseguir amenizar e criar uma ideia em nós, para depois vir com o evangelho. E depois disso, novamente, foi enviado profetas para continuar a falar as coisas que o Cristo não pôde, e para reformular e refazer, para dar sentido às coisas que o Cristo falou. Bom, mas aqui um detalhe muito importante. Como reconhecer o falso profeta? Como vamos reconhecer os falsos profetas, né? Porque muitas vezes eles são ardilosos. Eles conseguem fazer com que a gente ganhar a nossa atenção, porque normalmente, quando a gente segue um falso profeta, é que nós estamos fragilizados. Quando as pessoas estão fragilizadas, é muito mais fácil de enganar. Muito mais fácil. A gente segue, muitas vezes, sem questionar. E aqui eu deixei alguns ícones, então. Bom, primeiro é usar sempre o bom senso, né? Se for alguma coisa muito fora do normal, algo que está chamando, gritando aos olhos, mesmo que são palavras inteligentes, a gente deve tomar muito cuidado. Kardec sempre falava, fé raciocinada. Nas escolinhas aqui, mediúnicas, de teoria do Ramatiz, a gente sempre fala isso, fé raciocinada, nunca uma fé cega, nunca questionar, e nunca acreditar no que nós estamos falando. Se serviu de alguma forma, vai e pesquisa, se aprofunda o estudo, não acreditar com um véu nos olhos e não duvidar também de tudo que é falado. Sempre mente aberta, mas sempre com uma fé raciocinada, porque ela precisa fazer sentido e ela tem que ter uma lógica. Nunca fugir do que é natural, mais ou menos nesse sentido. Bom, ele sempre vai ser um falso instrutor, né? Ele fala coisas inteligentes, com mentiras escondidas em algumas verdades. Então, o falso profeta, ele vai falar algumas verdades, que a gente vai concordar, e vai introduzir algumas mentiras. Isso é comum, porque ele nunca consegue se manter só dizendo a verdade, porque ele não está levando para o caminho que ele gostaria. Bom, o falso profeta, ele sempre precisa de marketing pessoal. Ele sempre se precisa botar em evidência, mais cedo ou mais tarde. Então, ele tem o orgulho e a vaidade lá no alto. Ele precisa se promover. Precisamos olhar o que ele faz, como é a vida dele, e não o que ele fala. Porque a gente pode falar palavras bonitas o tempo todo, mas o que diferencia mesmo é a nossa conduta. É o que a gente faz da nossa vida, não o que a gente fala. Isso não só nos profetas, isso em todos os sentidos. Nós precisamos estar de acordo com as coisas que a gente faz. Tem aquele ditado, né? Que a gente é realmente aquela pessoa que quando ninguém está olhando. Porque muitas vezes as pessoas estão olhando e a gente age a gente tem uma certa atitude. E quando nós estamos sozinhos, a gente tem outro tipo de atitude. Isso é imprescindível. Isso é uma leitura que nós podemos fazer de nós mesmos. Como eu estou procedendo? Qual é o meu grau de evolução? É aquilo que eu faço quando as pessoas não estão olhando. Bom. Olhar também para onde ele está nos conduzindo. Isso é importante. Qual é o objetivo dele com a mensagem que ele está nos dizendo? Existem muitos falsos profetas, não só aqui, no mundo espiritual também. É cheio de... As pessoas como são aqui, elas são no mundo espiritual. Só que lá tem pessoas ardilosas, que elas conhecem os mecanismos espirituais. Então fica mais fácil de burlar, porque nós não enxergamos com a clareza, porque a gente está enraizado com as coisas materiais. Então a gente é influenciado muitas vezes por falsos profetas. Existem relatos de centros espíritas, por exemplo, que é o puxando agora para nós aqui,
não generalizando, que um palestrante conta que uma vez ele entrou no centro espírita, sempre na saída do passe, ele viu que o cabelo das pessoas estava brilhando. E ele perguntou: o que está acontecendo? Não, é que a gente, depois do passe, a gente reforça com óleo de cozinha, a gente lava a cabeça da pessoa para o passe se fixar melhor. Imagina. Imagina as meninas que vêm com chapinha, com o cabelo todo cuidado, e aí toma um passe e recebe uma carga de óleo de cozinha na cabeça. Outra, o palestrante conta que ele chegou para conhecer o centro espírita e nos fundos da casa existia um galinheiro. E ele perguntou: o que são essas galinhas? Ele achou que elas produziam ovos para eles venderem, para ter recursos. Ele disse: não, os espíritos as pessoas que estão obsediadas recebem o auxílio, os espíritos que a gente tira dessas pessoas a gente incorpora nas galinhas. Imagina o absurdo, um centro espírita todo obsediado. Emmanuel nos fala que é preferível descartar 9 mensagens falsas, ou melhor, é preferível descartar 9 mensagens verdadeiras do que aceitar uma única falsa. Então, se a gente não tem certeza, a gente descarta. E as mensagens mediúnicas, elas funcionam assim. São vários pontos do planeta que as pessoas recebem as mensagens que chegam num denominador comum. Nunca é uma mensagem única, principalmente em revelações que fogem da natureza. É por isso que a gente precisa sempre tomar um cuidado, porque essas pessoas, elas estão justamente para que a humanidade não prospere, não evolua. Então, essa observação de que ele é único, é uma mensagem reveladora e eu tenho a mensagem única. Ou eu faço um alerta, que já aconteceu, de pessoas que vão nas casas das outras, atenderem, dar passes, fazerem trabalhos espirituais, cobrarem e dizer que é aqui do Ramatiz. Nós não cobramos por trabalho. O que a gente recebe de mediunidade é dado de graça. A gente não tem a permissão de fazer trabalhos fora da casa, justamente pela proteção. Essa é uma regra do espiritismo. Outras religiões têm os seus critérios. Nós temos os nossos. Então, quando alguém dizer para vocês: eu sou do Ramatiz, eu vim cobrar por um trabalho, não acreditem. Esse é um alerta muito significativo que a gente precisa tomar um cuidado extremo. Venham procurem locais adequados, com energia. Trabalhos espirituais não pode ser feito cobrança. Falsos profetas, falsas promessas. Sempre tomamos cuidado com isso. Bom, mas o que é o verdadeiro profeta para o Espiritismo? Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Kardec pergunta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então é a verdade sempre. Sempre. Agora eu discriminei aqui algumas questões do verdadeiro profeta. Vive pela obra e não quer o crédito. Então a obra que é importante e não o que ele está fazendo. Francisco de Assis fez uma obra gigantesca e no final ele disse que ele deixava a obra para a humanidade. Ele não quis o crédito. Um verdadeiro profeta, que não era ele importante, e sim a obra que ele fez em vida. Ideias inteligentes, mas ligadas à moral, à prosperidade da humanidade, que é o adiantamento da humanidade. É reconhecido, como falei antes, ao contrário, aqui sim, ele é reconhecido pelos seus atos, pelo que ele faz, e não pelo que ele fala. Ele não se atribui essas qualidades. Ele acha que ele não é isso. Quem atribui para ele somos nós, as outras pessoas. Eles sempre têm uma questão humilde. Eles nunca reconhecem que eles são valorosos. Mas nós
questão que eu dei de Francisco de Assis, ele se achava que ele fazia pouco pela humanidade. Madre Teresa, sempre com aquela postura. Adoro um relato de Madre Teresa, que ela estava lavando um leproso, e uma repórter perguntou, olhou para ela e disse: eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ela disse: eu também não. Ela estava fazendo aquilo por amor. Ela não queria reconhecimento. Essa é a obra do verdadeiro profeta. Bom, ele é constante. Ele não oscila. Ele não é intenso, naquela intensidade que ele se atropela. Ele é constante. O que ele diz hoje, ele diz amanhã. Ele se mantém por muito tempo, por toda a vida, na verdade. Bom, os profetas, eles eram mediúnicos. Hoje em dia o Espiritismo revelou isso. Que não é nada fora do comum, são leis naturais. Mas eles recebiam por intuição, por vidência, tinham o poder da cura, a comunicação com o mundo espiritual. E nos dias de hoje a gente vê que são questões mediúnicas, mas tu não precisa ser bom para ter mediunidade. É isso que a gente precisa abrir os olhos. Mediunidade é algo biológica, mas a influência espiritual que sim diferencia quem é bom e quem é ruim. Quem está te acompanhando? É por isso que precisamos sempre tomar cuidado com essas questões que eu falei. Observar quem é os bons profetas e os falsos profetas. Um outro cuidado que a gente precisa ter. Essa aqui é uma obra psicografada. Vamos ver quem é a pessoa que está psicografando. Vamos abrir o olho. Nem toda obra psicografada é boa. Tem muito romance espírita que sim, tem um sentido legal, mas qual é a fonte? Será que é verdade? Por isso que sempre me perguntam indicação de livros, eu sempre falo na Federação Espírita, porque eles têm um grupo que eles analisam essas obras. Não estou dizendo que não tenha outros livros de psicografia que não sejam bons. Eu sempre aconselho obras de Chico Xavier, Divaldo, bom, entre outros. Porque são livros que eu tenho a segurança. A gente não consegue expandir, ter todo esse conhecimento igual. Então, se a gente beber desta fonte, já vai ser o suficiente para a nossa transformação. Porque são livros seguros. E assim, entre outras religiões também, tem bons autores. O que a gente precisa é analisar essas verdades. Bom, já extrapolei meu horário, mas para finalizar, então, Paulo, ele descreve muito bem o que é um profeta. Ele diz assim: o verdadeiro profeta é quando deixamos de ser mensageiros e nos tornamos a mensagem. Por causa da obra que ele fez. Ele não é mais apenas um mensageiro de Deus. A vida dele é toda mensagem. Este é o verdadeiro profeta. Agora, puxando a brasa para o nosso lado, olha Chico Xavier. Psicografou quantos livros? Não ficou com um centavo. Teve durante toda a vida uma postura reta, humilde. Ele não se dava o valor que os outros davam. É aquilo que eu falei do reconhecimento. O reconhecimento é de outros. Ele se acendeu como Madre Teresa, como Francisco de Assis, como tantos outros. Bom, que assim seja.